Começa agora a nova comissão de inquérito. Hoje recebemos o David Santos, que a maioria conhece pelo projeto musical Noiserve. Bem-vindo. Bom dia. Obrigada Bom por teres dia. aceitado o convite. E obrigado pelo convite. Eu recordo as regras. Temos 5 perguntas para te fazer. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiveres a nossa ajuda, se pedires a ajuda do público, que Somos apresenta nós. isto tudo, que somos nós, só recebes 2 e respostas erradas valem 0 pontos. E posso ter 0. Não vais ter, não vais ter. Não, acho que não. Ontem a judoca, a Patrícia Sampaio, fez 16 pontos. Vamos a isto? Sim, agora pensei que era uma pergunta sobre ela. Não. Não, era só para te situar. Ontem Sim, foi sim, sim. a escala. Mas, O patamar está aqui. É. Exatamente. A Patrícia Sampaio diz: isto é difícil. Exatamente. Ela que acabou de ganhar uma medalha olímpica. Exato. Vamos a isto? Vamos. Vamos embora. Noiser, foste o autor da banda sonora original do primeiro Podcast Plus do Observador. Estava sim, sim, assustado a olhar para mim. O Sargento na Cela 7. Depois disso, já lançámos mais uns quantos. No total, Quantos é que têm? e a contar com o teu, quantos são os Podcast Plus do Observador? Eu acho que o anúncio, eu ouvi para aí de uns 4. Portanto, acreditando que haja para aí um ou 2 que eu não sei, deverão ter 5 Mais ou o teu? 6. Podemos dar-te uma ajuda aqui, se quiseres. Espera, não, deixa-me pensar. Digo 5. Não queres uma ajuda? Então quero uma ajuda. Então têm 4 só? Só que não é pouco. Calma. 5, 7 ou 9? Já deste Agora- uma resposta. Então 5 não é de certeza? Está bem. É. Então, Tu estavas aí nos 6 e depois eu disse mais o teu. Isto é malta muito feira aqui. então são 7. Boa! E acertou a primeira. Mas eu a primeira vez quando disse 4 ou 5 mais 1 ou 2, chegava a Era 6. Estava lá, quase. estava lá. Exatamente, estavas Ias no quase. bom caminho. Portanto, Noiserve, uma banda sonora para o podcast, cinema, um livro, concertos. Ainda a semana passada estiveste no Paredes de Cora. Que mais te falta fazer? O que é que está na tua bucket list? Eu acho que uma pessoa, quando faz música ou quando faz um tipo de arte, acho que a pessoa tem um sentimento que parece que falta fazer tudo ainda, quase. Mas na minha história, pelo menos agora, e a pessoa vai fazendo etapa a etapa. Portanto, agora o que me falta é fazer um disco novo, não que já tenha feito alguns discos. Pois. Gostava também de um dia de fazer um filme meu, mas com um argumento meu. E depois tudo que a pessoa já fez uma vez gosta sempre de repetir. Portanto, E quando corre bem, mais ainda, não é? sim, mesmo quando corre mal, a pessoa quer fazer de novo para tentar fazer melhor. Pois. Portanto, há esse sentimento de falta sempre tudo. E tudo o que já tendo a fizeste, noção. o que é que mais gostaste de fazer? É fácil dizer. Essa é complicada, porque eu acho que todas as coisas, como eu estava a dizer, todas elas dão prazeres diferentes. Acho que se, por exemplo, agora as pessoas diziam: olha, tens que escolher uma das coisas que tens feito e Só vais podes ficar, fazer uma, e vais exato. ficar sem essa coisa. Eu acho que se eu não tivesse os meus discos, nada do resto teria Pode acontecido. ser, pois. Portanto, isso não é que seja o melhor ou o que deu mais gosto de fazer, mas é aquilo que faz um caminho mais marcado, pelo menos para mim, de todo o progresso que Todo tenho o tido. teu Portanto, se percurso, calhar sim. esses discos que vou fazendo e essa minha forma de a cada 3, 4 anos arranjar uma forma de me descrever ali em música é aquilo que mais gosto. E já há data para um novo álbum? Como para o ano, Noiserve já faz 20 anos, eu gostava de lançar. 20 É anos? lá. Sim, eu gostava de lançar para o ano, mas sim, o primeiro disco que 20 lancei, anos, que é um EP impressionante. de 3 músicas, foi em março de 2005. Sim. Já foi há muito tempo. 20 anos, pois é. Muito bem. 2 pontos. 2 pontos. Dois pontos assim pontos. para. Esse Foi só com começa, ajuda. Mas começar por devagarinho, baixo é- discreto. Para começar a aquecer. É. Foi com ajuda. Maria João já disse, estiveste há dias no Paredes Paredes de Cora, de no festival, que se realiza naquela praia fluvial, que já é famosa. A pergunta de bolo, essa é de bolo, sei qual é o rio, o nome do rio, que passa O por ali. Taboão. A praia Taboão, de facto, mas o Ah, o rio... Rio... pera, o Rio não é esse. Pronto, espera aí. Esta é de bolso porque está no nome da terriola, não é? O Rio Cora. 5 pontos. Portanto, Eu fico nervoso quando fazem perguntas. Portanto, fico com 35% do cérebro bloqueado. Depois os restantes 65%, se a pergunta não é fácil, eu fico. Já limita logo Sim. a capacidade. De facto, é um festival especial, aquele Paredes de Cora? Eu acho mesmo que é. Eu acho que não sou. Já fui muitas vezes, felizmente já tive a oportunidade de tocar muitas vezes, não só enquanto Noiserve, mas com outros projetos, e acho que ainda fui mais vezes enquanto público. Portanto, é um lugar, eu acho que sendo de Lisboa, e tem a ver também com os gostos que a pessoa tem, um lugar daqueles que estão dentro da natureza, e depois poder ver concertos ali, e depois a escolha e a programação também tem bastante a ver com os Isso meus faz gostos. muita diferença, o cartaz, a coerência do cartaz ao longo dos Eu anos. acho que ao fim de muitos anos, para mim já é o sítio, e ainda o João Carvalho dizia este ano também numa entrevista, as pessoas parece que já... Que é as o pessoas já diretor vão... do Sim, o festival. diretor do festival. As pessoas
vão pela música, mas já dizem todos os anos que vão, independentemente de saberem de quem é que vai ou não. Mas é verdade que existe uma coerência no cartaz e acontece muitas vezes, e cada vez acontece mais, se calhar porque tenho estado às vezes menos por dentro das novidades de música. Às vezes vejo 1, 2 concertos daqueles mais tarde, daqueles mais cedo, por volta das 6 da tarde, que não conhecia e que são sempre concertos bons, mas sempre dentro de um género que é um género que eu gosto. Portanto, ali acho que se reúne tudo isso. As bandas são de um estilo que eu gosto, mas aquele lugar é mesmo especial, aquele auditório natural que o palco principal faz é realmente diferente. A pessoa não se tem que estar a pôr em bico dos pés para ver tudo. Em qualquer zona desta plateia a pessoa consegue ver bem os músicos. As pessoas estão ali para a música, portanto há um silêncio muito grande. O público também é em qualquer diferente, concerto. Sim. Os próprios concertos são intercalados, portanto não há aquela questão de... De superposição. Que eu percebo que muitos festivais e fazem dessa forma. da porque têm opção de ir cartazes ver muito um grandes. ao outro. E não é só isso, às vezes é o som de um palco invade por o aí outro também. palco. E se o concerto for mais calmo ou mais sossegado, acaba por se perder ali alguma coisa. E ali não, ali há toda uma vontade de ver concertos, mas depois o próprio festival e a própria organização também faz com que isso seja potencializado. Portanto, eu acho mesmo especial. Consegues escolher o melhor concerto que viste no festival? Eu vi um dos que ainda é muito falado, que foi o primeiro dos Arcade Fire. Acho que foi em 2004, ou 5 ou 6, também não sei. Mas eles tocaram às 7 da tarde e lembro muito bem da imagem de ver uma banda, acho que eles eram 7 ou 8, muitos membros a entraram todos a correr e começaram a tocar, mas era durante o dia. E na altura eu conhecia uma música que passava numa rádio e foi assim um concerto desses tais que eu não conhecia tudo e de repente a pessoa ficou surpreendida por aquilo. E acho que quando a pessoa é surpreendida num concerto por música que não conhece, nunca mais ouve aquela música da mesma forma e há sempre ali algo especial, portanto gosto muito. Temos festivais a mais ou não? Nós são centenas, se os contarmos, entre grandes e pequenos. Eu acho que não, porque eu gosto muito de festivais. Agora se temos público suficiente para tantos festivais, isso pode ser uma outra questão, mas porque às vezes, se calhar, mesmo durante o ano a pessoa vai tendo vários concertos, não sou eu, mas todos os músicos, e às vezes há certos lugares onde parece que não há um culto tão grande de sair de casa e ir ver um concerto. Mas acho que o que se deve fazer não é reduzir o número de festivais ou reduzir o número de espetáculos em sala, é conseguir levar as pessoas mais às salas, porque é muito importante ver música, teatro, dança. Mas é diferente atuar num festival em que há muitas bandas, há as bandas que são cabeças de cartaz, e num concerto em nome próprio, numa sala, são diferentes. Sim, eu acho que depende um bocadinho do género de música que a pessoa faz. A minha música, que é mais calma ou mais melancólica, vive melhor num lugar fechado em que parece que eu canto ou toco, a música bate na parede de fundo e volta para mim, então envolve as pessoas de uma maneira total. E depois aí, lá está, depois eu acho que no Paredes de Cor a minha música também funciona bem porque existe esse silêncio que a minha música precisa. Se calhar num outro festival eu acredito que a música tenha que funcionar bem em todo lado, mas às vezes é mais difícil. A pessoa parece que está a tocar e ao mesmo tempo a lutar para que a música consiga chegar da mesma maneira àquelas pessoas. Portanto, é claramente diferente tocar nesses vários sítios, mas a música deve funcionar em todo lugar. Agora, depois, dependendo do estilo, pode ser mais confortável um sítio ou outro e a pessoa tem que se adaptar. Pode funcionar melhor Sim, mas a pessoa depois tem que se ambiente. adaptar, tem que conseguir escolher um alinhamento que faça sentido para aquele lugar, para a hora em que vai tocar. Depois é toda uma ginástica. Quanto mais discos a pessoa vai tendo, mais escolhas pode fazer para tentar encontrar o alinhamento perfeito para, Olha, também para deste aquele um dia. mergulho no Rio Cora? Como Este fizeste ano no... não dei, mas também é bastante mais frio Exato. o Cora do que nos Açores. Estava a falar dos Estou a Açores. falar dos Açores, sim. Acabaste o espetáculo a dar um mergulho. Sim, esse 7 foi muito pontos. engraçado porque aquilo era chamado Aquilo a era plateia incrível. flutuante Sim, e as pessoas estavam no mar e eu num pontão. Juntaste a elas, vá. Sim, Basicamente foi giro, foi isso. 7 Portanto, pontos. Vamos lá, com 7 7 pontos. És definido muitas vezes como o homem orquestra, é assim que aparece muitas vezes referenciado nas notícias. Em que século surgiu a designação de orquestra como um conjunto instrumental típico da música clássica? O Neiser está a pôr as mãos na cabeça. Tipo, eu não vim para isto. Isso tem que ser há muito tempo. Isto já vale um ponto. Eu dizia muito tempo, vale um ponto. Tens um. Não, mas posso dar Podemos ajuda. dizer Posso dar Podemos dizer ajuda. Não. Eu Sim, gosto sempre de responder sem ajuda Então. primeiro. Disseste em que ano? Em que Século. século? Em que século? O que está logo. Sim, assim mais. O ano Agora ia também. dizer, se Agora fosse não ano era pode mais ser. fácil. Não, se fosse ano acertava o ano. Nem sei se há um ano definido para isto. não Provavelmente não. encontrei. É que depois tinha que ir buscar uma referência grande à parte dos reis todos e dessas coisas que eu não me estou a lembrar bem, mas eu acho que diria. Renascimento, Sei. vá. Espera. Décimo segundo.
Agora ajuda. Vamos à vamos à ajuda. ajuda. É melhor. As hipóteses que eu tenho aqui é 12, 14 e 16. Mas disse uma das respostas, já não foi mal. Não, 16 não pode ser 16. Resposta, 16. Mas não usaram. Nós não ajudamos nada. Somos muito fracos. Então agora na próxima ajuda a primeira vai ser a certa, porque já foi o meio. Meados do século XVI foi durante o Renascimento italiano. Mas no fundo isto serve para perguntar se gostas dessa designação de homem-orquestra, como aparece muitas vezes referenciado nas notícias. Às vezes assusta-me porque eu não sei tocar todos os instrumentos que uma orquestra. Quer dizer, os instrumentos de orquestra, na verdade, sei tocar muito poucos. Tudo que são instrumentos de arco é assim meio difícil e é preciso ter uma técnica que eu não tenho. Mas, até porque és um autodidata, não é? Sim. De alguma forma. Tive aulas de piano, foi a única coisa que tive, e como o piano também está na orquestra, pronto. Sim. Mas acho muito gira esta ideia de sozinha a pessoa conseguir criar camadas suficientes para que a música soe mais completa a nível de frequências, eventualmente. E a designação da minha orquestra de tocar muitas coisas é sempre um elogio que eu tenho. Autossuficiência? Não sei se é autossuficiência. Ia-te perguntar se isso é para não trabalhar com outras pessoas. Não, porque eu também faço coisas com outras pessoas. Agora, acho que há sempre, e quando Noise Earth surgiu nos tais há 20 anos, como estava a falar há bocadinho, eu tinha uma outra banda com uns amigos meus e na altura para concorrer a um concurso de bandas fez-me sentido gravar só com voz e guitarra. Na altura não era uma orquestra, era homem, voz e guitarra, não sei, para concorrer a esse concurso. E acho que desde esse momento que ganhei ali um prazer muito grande, ou quase como que um escape, mas um escape positivo, em conseguir pôr em música coisas que a pessoa sente. E é verdade que é muito diferente fazer isso em grupo, e é bom na mesma, ou fazer sozinho há ali quase como que uma obsessão daquilo chegar a um lugar de perfeição, que no processo às vezes é meio complicado, mas que quando termina é um sentimento da pessoa se sentir mais completa. Não sei explicar, e portanto... foi aí que surgiu essa hipótese de tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Foi por aí que também surgiu isso. Depois foi uma consequência. Nesse primeiro disco de 3 músicas era só voz e guitarra. Depois, quando fiz um disco em 2008, até muito se calhar por as músicas que eu ouvia, fez-me sentido ir juntando outros elementos. E depois, ao longo dos anos, fui juntando cada vez mais elementos, se calhar a tocá-los de forma mais completa, e portanto esse conceito de orquestra ou de banda de um homem só, que também dizem às vezes, foi ficando cada vez mais concreto. E depois é um desafio transpor isso para o concerto? Sim, acabam por ser 2 momentos diferentes, não diferentes porque a música é a mesma, mas 2 processos de composição. Porque em disco não há muito este limite de... Posso ter 30, 40 camadas, 50 camadas, e depois ao vivo, para as músicas terem aquele tempo, que eu tento sempre não perder o conceito de canção, portanto elas têm que ter ali entre 3, 4, 5 minutos, porque senão ficarão longas demais ou perde-se um bocadinho a mensagem. Há depois esse processo de como é que eu vou pegar nisto, quais são as melodias que eu sinto como principais, quais é que devem ficar, depois sabendo quais devem ficar, como é que vou conseguir sozinho, com as gravações e com os loops. Ou seja, a tecnologia também ajuda. Sim, ou seja, eu acho que no início, quando fiz o primeiro disco, não pensei como é que iria tocar. Quando depois pensei a tocar o disco, foi mais ou menos ao mesmo tempo que numa loja de música descobri esse tal aparelho que se chamava Loop Station, que estava a aparecer na altura, que te permite ao vivo ir gravando, e depois é uma sucessão de coisas. Aquilo permite, há vários tipos de Loop Stations, não é? Aquela que eu comprei, primeiro uma mais pequena, mas depois uma maior, que eram quase como se fossem 3 juntas, permitia-me ter 3 tipos de camadas diferentes, ou seja, 3 blocos de música com tempos diferentes, com compassos diferentes, e isso tudo junto, que se vão repetindo. Sim. E isso depois fez criar esta dinâmica, mas são sempre 2 processos diferentes, o disco, e depois como é que vou conseguir ao vivo tocar isto. Claro, e tens um instrumento preferido? Eu acho que o instrumento mais bonito em termos de som é o piano, por ser aquele que é mais completo, por realmente ser, se calhar também porque toco melhor piano do que guitarra. Quer dizer, não sei se toco melhor, mas parece-me que a guitarra não tem, numa escala se calhar de 0 a 10, eu não consigo tocar num nível 1 e num nível 10 e isso ser muito perceptível, pelo menos para mim. O piano, a delicadeza com que se toca nas teclas, diz às vezes mais do que a letra que eu estou a cantar. Sim. Depois, durante muitos anos, eu tinha um instrumento mais esquisito que se chama Omnichord, que é um género de uma harpa digital, em que o som é mesmo muito bonito e durante muito tempo gostei muito desse instrumento, e agora no último disco não usei tanto, mas tem assim um aspecto meio estranho, numa forma meio... Parece quase uma pirâmide arredondada nas pontas. Não sei se isso é uma figura geométrica que tem um nome, mas não me vou lembrar. Mas eu diria que em termos de som, o piano acho que é o mais completo. A nível de estranheza e de engraçado, será esse tal Omnichord. E para criar, quando estás a compor, é o piano, essencialmente?
É piano e guitarra sempre. Piano e guitarra. Surge sempre ali, há sempre ali uma melodia de base, se calhar de 15, 20 segundos, tanto no piano como na guitarra, onde depois eu junto uma melodia de voz. Sei que é um riff, chama-se riff. Não chegamos a isso. Pode ser, pode ter esse nome, mas Mas essa melodia vem de estar-se a tentar no instrumento? Estás à procura de um instrumento? estou à procura de uma coisa que de uma ouviste solução, na cabeça. Não é? Não, nem consigo muitas vezes. Há muitas pessoas que dizem isso. Ia no carro, cantarolei uma coisa e cheguei e toquei. Eu acho que o facto de não ter escola de música, às vezes o tempo que eu iria demorar a conseguir a passar para o instrumento aquilo que tinha cantarolado e a perder a dinâmica ou aquele prazer imediato para aquilo que cantarolei. Portanto, costuma ser diferente. Eu costumo estar num instrumento sem saber o que é que estou a fazer, a experimentar, e de repente há uma sucessão de 2, 3 acordes que me dá ali qualquer coisa. O que é essa qualquer coisa eu não sei, mas há um lugar ali que a pessoa sente um arrepio ligeiro qualquer e pensa, olha, isto pode ser qualquer coisa. E depois é uma sucessão de outras composições, de voz em cima, de uma palavra ou outra palavra. Olha, esta frase diz qualquer coisa, e depois a música começa a partir daí. Mas nunca é igual, mas o mote inicial é esse pequenino momento que me dá algum arrepio. Muito bem, 9 pontos. 9 pontos. É Quanto bom. é que teve? 16. 16 Portanto, a ainda Patrícia. pode chegar aos 19. Ainda pode chegar aos 19. Há mais sim. 2 perguntas. Há mais 2 perguntas. Mas não acertei nenhuma ainda. Acertaste uma? Não, acertaste uma. Mas foi com. Pois, Não, Acertaste uma sem ajuda, acertaste as 3. Não, mas também foi a do Rio, mas Foi do ajudaste um Rio, bocadinho. Vamos lá, falaste de palavra, também já escreveste, já editaste um livro. O título é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isto devia dar Exatamente. 5 pontos. Não é? Exatamente. Ao Paulo Ferreira, que disse o nome bem. Que isto é a velocidade da luz. Exatamente, sim. Mas a questão é, em números redondos, qual é essa velocidade? Agora vamos pôr isto em números de gente. Em números, qual é a velocidade de Números como? redondos, isto é a fórmula que nos leva lá. Então Os 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então é 3 pontos e depois esses zeros todos. Não sabes Isso em é? quilómetros ou metros por segundo? Isso é o valor aproximado, não sei de Assim, ser. números redondos. Eu acho que é 2.9 qualquer coisa, não é? Então vamos pôr aqui 190, 300 números redondos ou 450 quilómetros, 1000 km por segundo. Então, mas tem que ser o 300. Pronto, certo? Pronto, não digas mais nada. Fica assim. 2.9, chegaste lá, é isso. Eu acho que É esta isso, números diz arredondados. quase certo. É isso mesmo, 300 mil km por segundo. Sim. É a velocidade da luz. A experiência foi única da edição do livro, da escrita, que é uma escrita, digamos, o trabalho é mais criativo. Até não há agora acho que foi avanço. única porque não fiz outro. Não, se é única na tua cabeça, isto é, se vai ter continuidade. Não sei, eu gostei bastante de. Eu descobri um outro. Acho que esta ideia. Mas depois também e veio um bocadinho, se calhar, até no seguimento, como eu estava a falar, como fazia as músicas. Eu não sabia à partida sobre o que é que ia ser a história. O livro acabou por sair agora, mas uns anos antes eu tinha feito uma pequenina versão do livro num conto muito pequenino, como que uma amiga minha ia fazer uma compilação de contos e disse: olha, envia-me um conto pequeno. Na altura tinha um limite de páginas, já não lembro qual é que era. Eu lembro de me sentar ao computador e começar a escrever 3 luzes acendendo ao mesmo tempo em 3 janelas diferentes. E esta primeira frase foi como se fossem os tais 15 segundos de música e que deu um arrepio. E depois o que eu achei mais divertido no livro foi a história do livro é eu próprio a tentar perceber o que é que são essas 3 luzes. Parece que isto é demasiado poético o que eu estou a dizer, mas foi mesmo assim. Eu depois comecei. Eu acho que depois, criativamente, a pessoa, quando está a saber bem fazer, ou a música, ou neste caso a escrita, entra-se para um lugar de imaginação e eu fui descrevendo o que eu ia imaginando. E, portanto, foi um processo muito engraçado, foi meio complexo na situação de que eu depois, a própria edição do livro, que tem muitos cortantes, porque esta ideia de ser a velocidade da luz, comecei a perceber ao longo da história que o livro ia ser sobre olhar para as coisas com cuidado e vermos através das coisas, e portanto esta ideia de o livro está todo muito recortado, é como se fossem pequeninas janelas, inconscientemente a pessoa lê palavras através das páginas e aí estaria eventualmente no inconsciente a interpretar um bocadinho o que é a própria história. Portanto o livro acabou por se tornar mais complexo na parte da paginação, porque eu queria que ele na leitura fosse meio musical, estes cortantes deviam estar no sítio certo para se respirar no sítio certo, e portanto depois de escrever a história eu li muitas vezes a história nesta dinâmica quase musical da história. Muito física e visual, de alguma maneira. Sim, também. muito visual, em que eu próprio lia sempre das janelinhas. desde o princípio, Claro. sim. Mas a experiência de escrever, acho que foi muito giro esta ideia de
eu não consigo explicar muito bem, mas também me acontece na música, quando há um dia em que estás a criar alguma coisa e aquilo te está a correr bem, é realmente uma sensação de prazer muito grande. E eu também senti isso no livro quando estava a descobrir a história. E, portanto, sendo uma coisa que me deu tanto prazer, acho que mais tarde ou mais cedo, já tenho umas ideias para outras coisas, mas nada concretizado, acho que mais tarde ou mais cedo irei se calhar fazer outro livro. Depois também senti por parte das pessoas, ao princípio tive medo que aquilo pudesse ser muito... O livro não é complexo, mas tem muitas maneiras, não é de ler, mas de interpretar, mas porque eu acho que a minha cabeça também é um bocadinho assim. Mas senti que aquilo para as pessoas não foi assim tão complicado como eu podia imaginar. Tiveste E, portanto, feedback, claro. Tive muito bom E o feedback. que é mais sim. difícil de promover, um livro ou a música? Não sei, eu acho que as pessoas compram mais livros. Não que isto seja a promoção em si, mas acho que o livro ainda é um objeto. Estamos num mundo em que parece que os objetos estão a perder um bocado o lugar em prol da vida mais digital ou de uma forma mais digital de arquivar as coisas. Eu acho que a música claramente está a perder o conceito de objeto, agora voltou um bocadinho o vinil, mas mesmo assim não é nas escalas que era antigamente. Mas eu acho que o livro não. Acho que a pessoa, quando quer oferecer uma prenda a alguém, o objeto do livro ainda não perdeu e mesmo tudo que veio para tentar substituir o livro parece que não substitui na verdade. E portanto não é que seja mais fácil fazer a promoção de um livro, mas se calhar enquanto objeto é mais fácil promover o livro. Mas acho que são tudo coisas que têm sempre, e quanto mais oferta existe, e felizmente existe muita oferta na música e também na escrita, é sempre complicado conseguir, acima de tudo, que um livro ou um disco dure mais do que uns meses. Parece que a partir do momento em que sai já é antigo. Eu acho que tanto na música como no livro, o livro já saiu em 2020 e eu se calhar, por já ter 40 anos, agora já sinto que não muda assim tanto. Eu todas as vezes que vejo o livro, que olho para o livro e que penso na história, penso, podia ter feito hoje. E a partir do momento em que eu podia ter feito hoje, a promoção pode ser feita hoje na mesma. Quem descobre o livro hoje não vai pensar, se tivesse descoberto isto na altura é que era. Não, a altura ainda pode ser agora. Hoje. E, portanto, tentar manter essa promoção ou esse livro próximo das pessoas, acho que é o desafio mais complicado e acho que é mesmo muito difícil, mas eu vou tentando fazer algumas chamadas de atenção, de vez em quando. Vamos à última pergunta para ver se conseguimos chegar aos 19 pontos. Quem foi a pessoa que teve mais pontos até agora? Xiii. Já tiveram todos Olha, o certos? Nuno Delgado teve 22. É. Os dois. Acho que foi o E o máximo. Rodrigo Saraiva também teve 22. Acho que é o máximo. Isso é Está só da Iniciativa uma... Liberal. Pois, também, já está. Bem, esta Portanto, aqui um é político fácil. e um judoca. É. E um Sim, atleta. sim, Agora fácil vamos ter de- um Agora um músico e um músico. escritor. Qual o nome artístico do músico David Robert Jones? Tchan, 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 tchan. Eu espero que o nosso Bruno esteja a filmar a cara do Noise Earth, que teve assim uma paragem. Está a ver água. Eu vou dizer que não sei. Então, Ok, então vamos à Temos ajuda. ajudas? Ajudas? Temos ajudas? Elton John, Freddie Mercury ou David Bowie? Pela lógica, Sim. tem que ser, né? Pronto, então é o David Bowie. Certo, mais 2 pontinhos. Espera. São os 16. 16. Já agora, David esclarece-nos estava a nós e ao nosso estimado auditório de onde é que vem o teu nome artístico, Noiserve. Vem de uma brincadeira de palavras nessa altura, em 2004, 2005, em que se trocares o E com o R e leres ao contrário, é version. E o primeiro nome de Noiserve nesse primeiro concerto do tal concurso de bandas era Noiserve 0.0. Aquilo seria a versão, se calhar porque eu tinha acabado de sair do técnico e tinha esta coisa muito de programas de computador ou Do técnico que fizeste que formação? eletrotécnico e computadores. Tem tudo a ver. Quer dizer, tem de alguma maneira. Sim. E depois ainda fiz o mestrado e ainda tive uma bolsa de investigação. Eu tive muito tempo ali no técnico. Então, na altura, lembro-me de uma das coisas que eu achava necessário, e a internet também estava a aparecer enquanto motor de busca, de tu perceberes feedback em relação a alguma coisa. Achava que era interessante o projeto ou aquelas músicas estarem relacionadas com um nome que não existisse, para que eu, ao procurar, encontrasse tudo sobre tudo, podia não ser nada, né? Mas encontrasse pelo menos as coisas que tinham sido, em que o nome tinha sido referenciado. E que seriam só em relação Sim, em relação àquela, sim, em relação àquele nome e em relação àquela participação naquele concurso de bandas. E depois, na altura, tinha num papel, tinha escrito esse version 0.0, a palavra version em si parecia-me demasiado comum, e depois tinha 3 ou 4 palavras, não me lembro das outras, li todas ao contrário e vi que se trocasse o E com o R, aquilo havia ali uma brincadeira do noise e era ao serviço do barulho, aquilo era só voz e guitarra, olha, pode ser giro, e fui procurar e vi que não aparecia nada. Não pensei assim tanto, eu acho que se fosse hoje em dia, e às vezes penso nisso, se começasse agora e eu tivesse que descobrir um nome, eu acho que seria um problema, porque eu não ia conseguir tomar tão facilmente uma decisão. Mas estás satisfeito com o batismo que... Acho que às vezes o nome, a parte do N, é um bocadinho rígida demais. Noi. Não consigo explicar bem porque é que sinto isto ou não, mas às vezes quando vejo nos vários cartazes parece que não dá
uma ideia clara, e não é que tenha que dar, sobre o estilo de música. Mas ao fim de tantos anos, para quem conhece, eu acho que já dá. Já sabe, pois. E portanto sei, eu já não pois. consigo ter o discernimento para perceber se sim ou se não. Acho que o N e o V são um bocadinho retos demais, mas às vezes se a fonte for um bocado mais arredondada já não sinto isto. É uma conversa longa. Isso é- pois Mas é. é melhor que David Santos? Na altura também não se usava muito esta ideia de hoje em dia, um música só, ou ter o próprio nome. Eu vinha de uma geração do grunge, dos Pearl Jam, dos Nirvana, em que qualquer música que tu ouvisses tinha um nome criado para aquele efeito. Bem, mas isso eram grupos, de alguma maneira. Sim, mas na altura o que era mais comum eram Era os influência, grupos. sim. Claro. E tu és um grupo de um homem só. Exato. Sim, pode ser, sim, sim. Noizerve, 16 pontos. Foi A bom. boa bom, notícia foi é que não bom. falhaste nenhuma. Parabéns. Sim, mas foi um bocado desiludido, não é? Muito Estás competitivo, triste? muito competitivo. Muito. Foi um gosto ter-te connosco, Não, é sempre bom. mas foi com os tais 35% que eu perdi pelo stress de estar a responder. Já talvez tivesse conseguido. Obrigada. Obrigado, Foi um Beijinho, gosto. obrigada. Muito Obrigado. obrigado.